Bom dia na paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso devocional Bíblia no coração. Mais uma manhã, pela graça de Deus, estamos aqui glorificando e exaltando o eterno nome do Senhor e levando até você partes da santa palavra de Deus. Meditando nesta manhã num texto bíblico que está em Marcos, capítulo de número 10, texto que chama muito a nossa atenção, o cego de Jericó. Com certeza Deus tem algumas lições preciosas para nós aqui no texto. O versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar, a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem com misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhes: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus caminho afora. Observe como é importante a santa palavra de Deus e a ação de Deus nessa oportunidade. Nós estamos falando de um homem que está à beira de um caminho, que tem problema seríssimo, não enxerga e precisa estar ali para ganhar o pão cotidiano. E ele sabe que todos os dias ele tem uma oportunidade, mas essa oportunidade, ela pode ser também perdida, rara ou desperdiçada. E ele vai para ali mais um dia, talvez não é um dia comum, né? E passa-se pela mente dele que ele está ali esperando a sua oportunidade. De repente vem uma multidão passando, Jesus com a multidão, e a Bíblia fala o nome do cego, que era Bartimeu, e o pai dele era o nome de Timeu, era conhecido, e ele está atento ao que está passando. E aqui ele descobre que é Jesus que está passando, e ele então vê e ouve e percebe que a sua oportunidade chegou. Então ele não desperdiça a oportunidade. E ele clama em voz alta, porque é uma multidão, e para ser ouvido não é fácil no meio de uma multidão. E ele clama, mas o clamor dele é forte, é insistente. Ele consegue alcançar o mestre, os ouvidos do mestre, no meio de uma grande multidão que acompanhava Jesus. Ali o barulho da caminhada, o barulho do louvor, o barulho de conversas, mas ele conseguiu ultrapassar tudo isso e alcançar a atenção, buscar a atenção do mestre, e alcançou. E Jesus então chama ele. E ele, ali naquele, imediatamente já percebe que a sua oportunidade está ali, e ele vai, abraçá-lo, mesmo que ele tenha que abrir mão de algumas coisas. E ele vai abrir mão ali de muitas coisas. E a primeira das coisas é o lugar, a segunda é a capa, né? Ali talvez o medo, a vergonha, muitas coisas ele abre mão para alcançar a sua rica bênção pela oportunidade que ele tem na presença do Mestre. E aí é importante observar que ele teve alguns obstáculos antes do Mestre ouvi-lo, ainda no começo do clamor. Primeiro, se ele está à beira do caminho, é um lugar muito complicado para estar, mas ele está lá porque ele tem um objetivo: esperar a sua oportunidade. Quem sabe nessa manhã nós, que estamos aqui, não estamos à beira da estrada, mas não estamos ligados talvez nas oportunidades, e elas podem estar indo embora, passando. Nós precisamos ficar atento às oportunidades.
Precisamos ficar atento, preparado, né? Na verdade, há um provérbio, um adágio que diz que a mente preparada favorece a oportunidade. Então, nós temos que estar ligado, né? Observando. Qualquer momento o mestre está nos chamando e nós precisamos ouvir. Aqui eu observo que o clamor do homem, o clamor desse homem chega onde está Jesus. Não é? Chega onde está Jesus. Mas quando Jesus fala que para chamarem, o Senhor sabe que existe algumas dificuldades para a voz chegar lá. Né? Para chegar lá. Então ele precisa abençoá-lo, o cego, mas aí ele precisa que alguém, agora, um emissário da parte dele, vá falar ao cego que ele está disposto a ouvi-lo. Quando nós observamos que o clamor deste cego chega a Jesus, tem alguns obstáculos. Alguns estão dizendo, ele não vai te ouvir, não insista, a multidão é grande, a tua voz não vai chegar lá. Deus tem prioridades maiores, né? Deus tem prioridades melhores para uns outros, tem guerreiros melhores do que você. Deus tem pessoas preparadas para fazer esta obra, não é você, você é dessa forma. Então são muitos obstáculos, muitos. Mas nós insistimos por causa da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas é uma convicção daquilo que você espera. Então você espera alcançar do mestre o quê? Sua bênção, sua vitória. Você espera alcançar do mestre que ele te ouça, o teu culto, tua adoração, teu louvor. Não é? Então quando você começa a fazer assim, há os impedimentos, as barreiras que te impedem. Tem alguém que não acredita em você. Tem alguém que quer te desmotivar. Tem alguém que vai dizer para você que pessoas melhores do que você já tentaram e não conseguiram. Tem alguém que vai dizer para você que a sua adoração é fraca, que o seu louvor não passa do teto, que as coisas que você está fazendo são fracas. Você precisa melhorar. Você precisa melhorar. E é de fato. Né? Essas oportunidades, elas trazem os seus impedimentos. Porém, nós temos que ter convicção daquilo que nós queremos, os verdadeiros objetivos. Vamos correr para vencer no nome de Jesus. Então é um impedimento, mas a voz do cego conseguiu chegar onde estava Jesus. Porque o mestre, ele é onisciente e ele está longe no meio da multidão, mas ao mesmo tempo ele está tão perto de você, porque toda a terra está presente. Ele está presente, ele está em todos os lugares. Quando Bartimeu, então, recebe o convite para se apresentar a Jesus, ele abre mão ali do seu lugar. Né? Ele não tem medo que o outro pegue o seu lugar, ele não tem medo que o outro ocupe o seu lugar. Eu saí, outro chegou no meu lugar. Ele não tem medo disso, ele levanta. Segunda coisa que ele vence é o desânimo, ele vence o medo, ele vence toda aquela tempestade que está ao seu redor para lhe manter cativo naquele lugar. Ele vence, ele quebra esse círculo vicioso, ele quebra esse mal. E ele se levanta. E ele abre mão de si, daquilo que lhe protegia ali naquele lugar. Mas não era a sua proteção para a bênção que ele ia galgar, né? O monte que ele ia galgar. Quer dizer, aquilo que nós temos serve para esse momento. Mas o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nós temos que abrir mão daquilo que nós achamos que é mais precioso, que nós precisamos abrir mão. E aí ele vai abrir mão da sua capa, daquilo que lhe protegia do frio, daquilo que protegia nos momentos ali meio angustiantes, que lhe trazia talvez algum conforto, né? É muito importante observar isso aí. Quando isso acontece, ele abre mão de tudo isso para ele ir ao encontro do Mestre, né? Ao encontro de Jesus. E ele vai ao encontro do Mestre. E quando ele se aproxima do Mestre, você percebe que ele tem verdadeiros objetivos. Né? Os verdadeiros objetivos estão no interior, no âmago do seu coração. Quando Jesus lhe faz a pergunta, o que queres que eu te faça?
ele tem uma resposta, ele sabe o que quer. Ele foi à presença de Jesus porque ele sabe o que quer. Ele tem objetivos, ele tem foco, ele tem visão, e ele também agora vai alcançar de Deus uma missão de ver. Jesus imediatamente diz para ele, a expressão do texto era tão importante que ele diz assim: vai, a tua fé te salvou, né? Vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente o cego viu, quer dizer, os seus olhos viram. Então ele tinha uma boa audição, ele tinha uma boa língua para falar, uma boa memória, e agora completa, porque Deus lhe dá a visão. Nessa visão, ele que alcança de Deus, imediatamente ele, em vez de ir ouvir Jesus, aqui ele se torna desobediente. Jesus disse: vai, né? Vai para casa, vai. Mas ele não. Ele acompanha Jesus, ele segue Jesus, não abre mais mão de acompanhar Jesus, porque ele vê a beleza da grandeza de Deus. Quando os olhos do Bartimeu se abrem, a visão mais gloriosa que existe é o próprio Deus em pessoa que está perante ele. Está na frente dele ali. Ele recebe a visão do próprio Deus revelado, Jesus. Aqui eu medito sobre essa expressão, sobre o poder da palavra de Deus, quando ele abre a boca para falar, que trouxe para Bartimeu tranquilidade. A partir daquele momento, aquele lugar não pertencia mais a ele. A partir daquele momento, aquela capa não pertencia mais a ele. A partir daquele momento, toda aquela vergonha de estar ali dependendo e precisando, né, intrigantemente, correndo em busca de um pão cotidiano, não dependia mais dele. Agora ele se torna um autêntico discípulo do Mestre. Ele tem uma missão recebida por Deus, que é seguir Jesus, é caminhar na direção do Mestre. E eu penso, junto com você aqui, que os nossos olhos precisam ser abertos, e quando eles se abrirem, nós vamos ver a glória de Deus, vamos ver a autoridade do Mestre, o que ele tem feito de tão grande para nos colocar de pé, de olhos abertos e com o coração preparado para segui-lo. Nessa manhã, no nome de Jesus, Deus quer fazer isso na sua vida. Você precisa se despregar, né? Se despregar dessas coisas que te mantêm seguro nesse caminho, na beira dessa estrada. Você precisa se descondicionar dessas coisas que te mantêm cativo à beira da estrada. Quem sabe, na oportunidade que você tem, no status que você tem, em quem você é, na reputação que você tem, em quem você é. Você está preso nessas coisas. Faça hoje como Jairo, abra mão de tudo isso e desça. Vá ao encontro de Jesus. Faça como Zaqueu, tenha coragem de descer da figueira, de descer da posição, do status e abraçar a oportunidade dada por Deus. Tenha coragem hoje de vencer todos os preconceitos e aqueles que dizem para você que não há solução para o teu problema, que não tem como o Mestre te ouvir. Esqueça isso. Abra mão disso e se liga no Mestre, porque a oportunidade, ele vai te dar ela. E quando ela chegar, você abrace-a e glorifique e exalte a Deus, porque é isto aqui que Deus tem para ti. E quando você começar a caminhar com Jesus, você pode ter certeza de uma coisa, que esta graça, esta glória de Deus, ela vai te acompanhar. E ela te acompanhando, você pode ter certeza, a presença de Deus está lá. A alegria do céu está lá. As maravilhas do céu estão lá contigo. Você não lembrará mais dessas coisas que te mantinham. Você saberá da história. E poderá contar a história para que outros também tenham coragem. Mas nesta manhã, Deus tem esta palavra para ti. Que Deus te abençoe. Seus olhos são abertos pela palavra de Deus. Seus olhos são abertos, seus pés estão desprendidos. A capa não te segura mais. O lugar não te mantém mais cativo. Você precisa entender que a bênção de Deus chegou para a tua vida. E é um novo tempo de vitória. É um novo tempo de alegria. A igreja do Senhor Jesus marcha, porque Deus tem caminho no meio da tormenta. Deus conhece as saídas da morte. Deus conhece
todas as coisas e Ele te guia, Ele te posiciona e Ele te chama. Não desperdice a sua oportunidade. Muitas coisas nesta vida, de fato, pode ser boa e são boas, né? Oportunidade, emprego, muitas coisas são boas. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus está te chamando para algo maior, melhor. Tudo que Deus tem para ti vai além das tuas expectativas. Quando você chegar no lugar desejado, você vai perceber que depois de um tempo trabalhando, glorificando e exaltando a Deus, já se tornou pequeno lugar. E aí você vai orar como Jabes: Senhor, larguece esse negócio aqui. Eu quero mais, quero alcançar mais. No meio da crise, alguém vai dizer: como você prospera na crise? Deus te faz frutificar no meio do deserto. Que Deus te abençoe e te dê vitória no nome santo do Senhor Jesus. Faça como Bartimeu, tenha coragem e quando a oportunidade chegar, não desperdice-a. Eu quero orar com você para que Deus poderosamente ministre no seu coração nesta manhã e esta rica bênção de Deus venha sobre ti e você comece a andar. E muitos também andarão, porque vão olhar para ti e saber que Deus tem poder para te tirar desse lugar de sossego, desse lugar de conforto e te colocar para andar e para trabalhar para Ele no nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Pai amado e celestial, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Aqueles que estão à beira da estrada, à beira do caminho, muitos que estão caminhando, outros estão até pensando em tirar as suas vidas. Outros estão pensando que não sabem como prosperar e crescer. As oportunidades estão vindo. No nome de Jesus, no lugar mais difícil, nas noites mais escuras, eu sei que as estrelas brilham mais, as oportunidades vêm, elas chegam. Então eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe e dê ouvidos e entendimento para este homem, para esta mulher, para este jovem, para este senhor, senhora, para todos, para a igreja amada, que a oportunidade chegou, o momento chegou e nós não vamos abrir mão dele. Nós vamos seguir o Mestre, acompanhar o Mestre e viver para a glória e honra do nome de Jesus. Eu te peço que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de todos e que eles alcancem de ti a oportunidade e abrace-a em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê vitória no santo nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.